Tô indo. Deixa eu ver se o pessoal começa a chegar. Lavínia, tu quer ficar aqui um pouquinho no fundo, mas acho que dá certo. Ó, começaram a chegar. Deixar o pessoal chegar. Boa noite, gente. Nós vamos começar hoje nossa oitava live do programa de serviço social em lives. Aí vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar, que aí eu já chamo as convidadas e apresento o tema hoje da nossa live. Aí o pessoal já tá chegando. Aí a gente aguarda um minutinho pro pessoal entrar. Tá todo mundo entrando. Vou colocar o cronômetro aqui também para ficar. Pronto, eu já vou fazer a chamada então, para a gente já ir conversando. Boa noite, hoje é dia 22 de julho de 2020 e nós vamos dar continuidade ao projeto Lives Temáticas no curso de Serviço Social da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Na nossa oitava live, nós vamos discutir a afiliação e permanência, desafios da vida universitária, com a participação das professoras Georgina Gonçalves dos Santos, do Colegiado de Serviço Social, e a professora Liz Vinhas Dantas, do Colegiado de Gestão Pública, e a mediação de Tatiele Gomes, mestranda no programa de pós-graduação em Política Social e Territórios da UFRB, o POSTER. E aí, nossa live, ela está programada em 3 blocos, né? No primeiro bloco, nós vamos ter uma intervenção de 10 minutos de cada participante. No segundo bloco, nós vamos fazer as respostas às perguntas e eu peço aos participantes que, se possível, faça a pergunta na caixinha onde tem essa setinha, direcionando ao participante que você quer a resposta, que vai ficar mais fácil para a gente mediar, já que nosso tempo ele está um pouquinho escasso para as respostas. Cada participante só conta com 5 minutos, porque a gente deixou mais 5 minutos para cada participante fazer as considerações finais. E aí a gente vai começar a nossa live chamando a professora Georgina, que vai apresentar uma breve apresentação sobre o conceito de afiliação e permanência. Cadê Lavínia? Professora Georgina sumiu. Achei. Pronto, boa noite, professora Georgina. Boa noite, Tati, boa noite à nossa audiência, boa noite, professora Liz Vinhais. A ideia hoje é conversar um pouco mesmo, dizia nesse instante para a Tatiele que acho que é um tema interessante, mas é um tema muito mais complexo do que a gente pode ter nessa apreciação de tempo. Antes, Tati, eu queria dar uma breve lista de referências bibliográficas de afiliação, já que permanência é um tema que a gente é um tema muito contemporâneo e a gente tem gente que tem feito isso muito bem. Diane Brito, Rita Dias, Grace, que eu vi aqui nesse instante. Você está falando um pouco sobre isso, vem falando um pouco sobre isso. Ou seja, eu acho que a gente tem onde pegar. A discussão de afiliação estudantil, nem tanto. Controla meu tempo, viu, Tati? Você faz assim, porque eu não tenho o cronômetro. Bom, tá certo. Vou colocar aqui, fiz 3 ou 4 referências. As primeiras de Coulon, etnometodologia, educação e condição de estudante, além de Escola de Chicago. Eu acho que vale a pena falar do Observatório da Vida Estudantil Natural, que
a gente vem trabalhando com o conceito de afiliação há algum tempo. Liz deve falar também de alguns artigos, de coisas que ela vem construindo aí nas suas pesquisas. E eu acho que vale a pena falar de George Simmel e de Merton e de Strauss, que são referências nas ciências sociais, referências importantes nas ciências sociais, e que precisam, quando a gente fala de afiliação, para não situar apenas no que Coulon diz, ainda que eu saiba que seja essa a intenção da live. A primeira coisa a falar num preâmbulo sobre essa construção é que a constituição da afiliação ela é simbólica. Por mais que a gente possa definir a afiliação como regra, como estrutura, é preciso entender que a afiliação é simbólica. É preciso entender, e por isso eu falei de Simmel e de Strauss, que esse é um conceito que está no seio, que atravessa, ele não é um conceito de Coulon, ele é um conceito que atravessa as ciências sociais. Eu vi que hoje é dia de cientista social e acho que vale a pena saudá-los. Ele atravessa as ciências sociais. O George Simmel, que é um dos precursores, chamados pais da sociologia, ele tem um texto importante que fala sobre a teia de afiliação de grupo. Strauss, isso lá longe, no início do século XX ainda. Strauss, que é um outro sociólogo importante da América, já americano. Simmel é um sociólogo alemão. Strauss é um sociólogo americano do meados do século XX, tem no texto Espelhos e Máscaras algumas discussões importantes em relação a isso. Simmel levanta critérios que inspiram a organização de grupo e fala de conflitos de afiliação. Mas vamos a Coulon, porque é disso que se trata a nossa conversa aqui em relação à permanência. O que é que Coulon vai fazer ao falar de afiliação? Ele vai dizer que ele constrói a tese dele de doutorado, a tese dele de doutorado de Estado. Na França, você é professor, você só pode orientar doutorado se você é professor das escolas. Então, ele vai, na tese dele, ele vai, a partir da etnometodologia e a partir do estudo empírico na Universidade Paris 8, ele vai estabelecer esse como um conceito, esse como um processo, como um procedimento que dá conta da relação que os estudantes têm, os estudantes universitários têm com o fato de ser estudantes. Ele vai falar do conceito, ele vai estabelecer fases da vida estudantil para chegar ao conceito de afiliação, né? Ele vai estabelecer uma lógica que é uma lógica importante que devia marcar a nossa compreensão aqui, que é a pergunta de o que é que faz de um estudante e estudante. O que faz com que o estudante possa ser reconhecido como tal? E aí, ali ele vai estabelecer aquelas fases de estranhamento, de aprendizagem e depois de afiliação. Ele vai falar de afiliação acadêmica e afiliação institucional. Essas questões são fundamentais, essas três fases são fundamentais, porque ele vai falar que no primeiro ano, e aí a discussão sobre os desafios da afiliação, que no primeiro ano o estudante se encontra na universidade como um espaço desconhecido. É um primeiro ano marcado pelo estranhamento, de desestabilização, de diversas rupturas. Ele vai falar, eu vou falar bem rapidinho isso. No tempo de aprendizagem, o estudante vai aprendendo as regras do mundo universitário.
como pensa, como escreve, como entende o que é ser universitário se fazendo disso. No tempo da filiação, e eu vou falar da filiação acadêmica e da filiação institucional, o estudante, ele sabe que sabe. Ele vai falar de uma noção importante, que é a noção de membro. Noção de membro é aquele que fala a linguagem. Estou vendo que tem muita gente aqui do serviço social, por exemplo. Nós falamos um certo idioma. A gente não se percebe, mas a gente fala um certo idioma. Por exemplo, é muito mais difícil falar sobre questão social para físicos. Mas quando nós falamos de questão social, nós sabemos do que estamos falando. Pelo menos quando a gente avança nessa questão. Ou para estudantes de gestão pública, quando a gente começa a compreender algumas coisas sobre, por exemplo, desenvolvimento, sobre finanças públicas, tem alguns jargões que são da própria área, que são daquele grupo, que nós aprendemos muito naturalmente. É isso, essa é uma marca. A gente podia pensar o que seria uma marca da filiação, que seria uma definição de quando estamos efetivamente afiliados, nós poderíamos pensar nessa noção que é a noção, que é uma noção importante, que é a noção, essa noção de membro. Do ponto de vista do que é importante, para nós na universidade, do que é importante, quais os desafios e o que essa noção nos aporta, né? Se a gente pensar sobre... Desculpe, se a gente pensar sobre... Pois mais uns 2 minutinhos. Eu vou terminar. Se a gente pensar sobre a necessidade da gente entrar e sair da universidade, dos resultados que a gente precisa ter na universidade, do quanto é importante que o chamado sucesso na universidade, a gente vai entender o quanto é importante essa noção para o campo que nós estamos, que nós pesquisamos, eu, Liz e tantos outros. Então, é isso. Certo. Então, agora nós vamos chamar a professora Liz Vinhas, que ela vai fazer um estado de arte dos trabalhos que são discutidos nos cursos de gestão pública e serviço social da UFRB. Depois a gente volta com a professora Georgina. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer. Estou trocando, pronto, esperando o Liz. Eu enviei o convite aqui, aí a gente volta. Ok. De Liz não está indo, mas só um minutinho aí, que é assim mesmo, a tecnologia. Eu já enviei o convite para a Liz e ela não recebeu ainda, se eu não me engano. Liz, dá um ok aí, entra aí para mim. Eu estou enviando o convite e não está indo. Só um minutinho, quer ver de novo? Talvez ela tenha que lhe solicitar. Aí, ó, enviei. Aí, conclui. Tá, eu já pode. Só um minutinho, gente, que estou enviando um convite para a professora Liz. Liz? Não está indo, né? Gente, enquanto a professora Liz entra aí, a gente está tentando enviar aqui o convite para a professora Liz, mas não está indo. Essas coisas da tecnologia, mas... A professora aqui, agora sim. Agora sim, a professora Liz.
Gente, só um minutinho, a professora Liz está entrando. Deve ser algum probleminha com a internet. Entrou? Você entrou, a imagem não, Liz. Tá, tua voz está participando. E agora? Agora sim. Muito bem, aleluia. Aqui a professora Liz, ela vai fazer Melhorou? uma breve, melhorou, uma breve apresentação dos trabalhos de conclusão dos cursos de Serviço Social e Gestão Pública. Pode falar, Liz, 10 minutinhos. Gente, perdão pelo atraso, mas desculpem essa confusão. Muito obrigada, gente, pelo convite. Tati, por favor, controle meu tempo também. Está controlando. Eu começo saudando a professora Georgina, que é uma pesquisadora querida e alguém que me provoca, me faz aprender, e a você, Tatiele, que também é uma jovem pesquisadora, também muito séria, muito tenaz, e agradecendo a professora Albani Mendonça pelo convite. E eu estava aqui ouvindo a professora Georgina e pensando, né, eu quero direcionar um pouco minha fala para como uma pesquisa em afiliação e permanência pode contribuir para políticas públicas de permanência, entendendo políticas públicas não só políticas estadocêntricas, mas policêntricas, quer dizer, outras pessoas, para além de pessoas do Estado, elas podem contribuir, elas podem utilizar os resultados das políticas para, ou melhor, das pesquisas para propor políticas. Aí foi o que eu fiz. Eu fui investigar nos cursos de Ciências Sociais, Serviço Social, Ciências Sociais e Gestão Pública, que trabalhos de conclusão de curso investigam permanência e investigam afiliação no CAL. E aí eu fui para os sites dos cursos. Serviço Social tem TCCs publicados desde 2012, mas elas interrompem a publicação em 2017, ponto 1. CISO não tem publicação de TCC no site, então eu fui para os currículos Lattes dos professores e achei um TCC sobre permanência. Eu estou falando de bacharelado, não de licenciatura. E Gestão Pública tem os TCCs publicados desde 2012.2, que foram os primeiros TCCs, até 2019.2. Então, no total, gente, o CAL tem 23 TCCs sobre afiliação, permanência e a relação entre ensino médio e ensino superior. Porque a gente tem o início dessa relação, o início dessa transformação do estudante de ensino médio para estudante no ensino superior, a partir da educação fundamental. Os processos de autoexclusão acontecem na educação fundamental ainda e depois no ensino médio. O aluno se auto-exclui dos processos de seleção, ele diz assim, eu não vou passar, eu não vou nem fazer o Enem. Ele faz isso antes de chegar na universidade. E aí, o que eu fiz? Eu fui levantar esses TCCs e é muito rico o panorama de produção de conhecimento que os nossos alunos já fizeram no CAL. Então, assim, eu vi que Grace está aí, por exemplo, Grace que hoje é doutora recém-defendida a tese na Federal do Rio de Janeiro. Grace é uma das pessoas que estava pesquisando esse tema. Então, para dar um panorama para vocês, desses 23 TCCs, 4 não são em formato de monografia. 2 são documentários e 2 são aplicativos. Os outros são formato monografia. Desses 19, 4 são a relação ensino médio e educação superior. Os 4 são de Yasmine Souza, Zenilda Santana, Grace Araújo e Mércia Cruz. O que esses 4 mostraram? Que a transição do ensino médio para a educação superior não é um processo natural no recôncavo. Zenilda Santana vai dizer, mesmo diante do processo de expansão e interiorização e democratização das universidades federais, esta instituição, ela está falando da UFRB, não é vista como um lugar que um filho da camada popular possa acessar. Ou seja, a Universidade Federal do Recôncavo precisa fazer um esforço para se aproximar das escolas. Depois, 5 trabalhos investigam diretamente as políticas de assistência estudantil
que falam sobre permanência. Desses 5 trabalhos, Érica Vieira, Pedro Machado e Lucas Bastos vão analisar diretamente o PNAES e o PPQ. E o que eles veem? Que as políticas são ok, mas que elas não dão conta de suprir a demanda que existe na UFRB. Além deles 3, a gente tem Bruna Novaes, que vai discutir que a política é um direito, quer dizer, ela responde a um direito, mas ela coloca condicionalidades para esse direito. Então, ela questiona, é mesmo um direito? E Juliane Ferreira da Costa, ela vai discutir o PPQ, mas ela vai, além disso, ela vai lembrar dos outros aspectos não materiais da permanência. Juliane, ela vai discutir os aspectos simbólicos. 2 trabalhos desses 23 discutem evasão. Evasão, gente, é o oposto da permanência. E a permanência, os estudos de permanência, eles vêm exatamente falar sobre sucesso acadêmico e não sobre fracasso acadêmico. Esses 2 trabalhos sobre evasão, um deles é de Juscelene Santos. Juscelene, ela vai discutir, na cabeça dela, a hipótese era todo trancamento leva à evasão. E ela é surpreendida pelo fato de que, ao contrário, o aluno que tranca é o aluno que não quer evadir. O aluno que chuta o balde é o aluno que evade. O aluno que larga, que abandona as disciplinas, é o aluno que tende a evadir. O aluno que tranca, ele lança a mão das estratégias institucionais para permanecer. Anos depois, Júlia Gaudêncio vai estudar a evasão a partir do aluno que está no curso de gestão. Ela pergunta ao aluno que está no curso de gestão por que ele evadiu de cursos anteriores, o que é uma abordagem bem interessante. E o aluno vai dizer, eu evadi porque este agora, é um curso noturno, porque o meu curso anterior não era o que eu queria e porque eu não me identifiquei com o meu curso anterior. E, surpresa, a maior parte dos alunos que estavam no curso de gestão tinha evadido de outros cursos da própria UFRB. Então, olha a quantidade de informação que a gente tem trazida por alunos da UFRB sobre a permanência, sobre a afiliação na UFRB. Outros TCCs muito interessantes, gente. 4 deles estudam diretamente a trajetória dos alunos no CAL. Cristiane Machado vai analisar o universo da universidade, desafios e possibilidades de trajetórias estudantis na UFRB. Michele Mota vai estudar os cotistas. E Michele vai discutir classicamente que só auxílio financeiro não adianta, é preciso melhores condições pedagógicas e institucionais. E ela vai dizer, os alunos têm peculiaridades que precisam ser observadas. Mirelle Santos, agora recentemente, vai fazer um trabalho lindo sobre os quilombolas do São Francisco do Paraguaçu, no CAL. E Mirelle vai dizer a mesma coisa que Michele, de uma forma diferente. Cada um tem sua peculiaridade no processo de se transformar em universitário. E a gente tem o único TCC de Ciências Sociais, que é de Silwane de Oliveira Lima, que vai tratar dos desafios para o acesso e permanência de mulheres estudantes indígenas. 2 TCCs tratam sobre mobilidade. Um é de Irã Neves de Santana, que vai tratar de mobilidade como um obstáculo à permanência. E o outro é de Álvaro de Sá, que vai discutir permanência dos CETENs e os problemas de mobilidade em feira. A gente vai ter os TCCs específicos, gente, que são também muito bonitos. Um TCC de Patrícia Lourenço, que é permanecer e continuar. E Paty vai fazer um documentário sobre pessoas com deficiência. E ela vai dizer que ela quer não as dificuldades do CAL, mas o que a UFRB traz de bom para essas pessoas com deficiência. E Danusa Chaves vai trabalhar as questões das mães estudantes. E Danusa vai fazer uma pergunta que eu trago para vocês, que é o seguinte: de que adianta um auxílio financeiro, um auxílio creche, para uma mãe que estuda de noite, se não tem creche de noite para deixar os estudantes, os filhos? Como é que faz para uma mãe que estuda de noite, uma mãe que não tem com quem deixar o menino?
Então, as políticas de permanência na universidade, elas precisam pensar para além dos auxílios financeiros. Os auxílios financeiros são base, mas eles não são únicos. E aí, para fechar minha fala, eu me lembrei hoje de um texto de Lola Yazbek, que foi publicado em 2007, e Lola perguntava aos seus entrevistados se as pesquisas em ciências sociais, e hoje é o dia do cientista social, não é? Se as pesquisas em ciências sociais voltadas à educação tinham conseguido influir nas políticas de educação básica. E vários entrevistados diziam que sim, outros diziam que não, e outros diziam que sim, mas não de forma linear. Na época, Creso Franco respondeu que, e vou citar Creso Franco aqui. Desde a década de 80, um número expressivo de intelectuais da grande área de ciências sociais tem ocupado posições de destaque na gestão de sistemas educacionais. Creio que não haverá controvérsia se admitirmos que esses intelectuais levam suas bagagens intelectuais e de pesquisa para os postos em que atuam. Muito mais complicado é avaliar os diversos padrões de relação estabelecidos entre os campos acadêmicos e políticos e, consequentemente, entre pesquisa e construção de políticas educacionais. Aqui na UFRB, se a gente observar os orientadores dos 23 trabalhos mencionados e seus avaliadores no CAL, além dos orientadores de trabalho sobre permanência e avaliação e aproximação do ensino médio do ensino superior, realizados no CFP e que hoje estão no CAL, podemos identificar coordenadora de área, membros de NDE e de colegiado, coordenadoras de colegiado, 2 diretoras de centro, um coordenador na PROPAI, um chefe de gabinete e 2 vice-diretores. O que eu estou dizendo? Pensando como Creso Franco, essas pessoas, quando elas vão para assumir esses cargos, elas levam consigo suas bagagens intelectuais e os resultados do conjunto de pesquisas que elas orientaram. Aí, ao parabenizar o curso de serviço social por essas lives, por esse projeto de lives, e encerrando minha fala, eu quero deixar aqui uma provocação para a professora Georgina e para a Tatiele. A pergunta como se dá... Calma, Tati. Como se dá para vocês a relação entre pesquisa sobre afiliação e permanência, de um lado, no CAL, né? E a construção de políticas de permanência em nossa universidade. Com isso, gente, eu agradeço e encerro esse primeiro momento. Já deixou uma pergunta boa aí, né, Liz? Aí eu vou pedir o pessoal que também tenha algum questionamento para nós três, que coloque na caixinha. Eu vou só fazer um breve, porque assim, a professora Gina me pediu, né, que gostaria de agradecer o convite também da professora Albani e dizer que eu estou muito feliz que eu estou ao lado das minhas 2 orientadoras, né, gente, de TCC e agora do mestrado, e nunca larguei Liz, ainda estou no grupo OrgPop. A galera do OrgPop sempre me deu forças para mim persistir na vida universitária. E assim, falar de afiliação e permanência com Liz e Georgina é falar da minha vida acadêmica. Então, assim, a minha experiência na UFRB e eu permanecer e hoje estar no mestrado, eu devo a elas, porque foi um momento que eu me encontrei com o OB, que eu me afiliei, digamos, que eu me encontrei na universidade e comecei a participar do Observatório da Vida Estudantil em 2014. Em 2015, eu consegui uma bolsa PIBIC, num projeto que a gente já discutia assistência estudantil em contexto de interiorização aqui no Recôncavo. E a partir dessa experiência, aí também veio o bom, né? Que nesse mesmo 2015, no dia que eu ia assinar o termo, eu também descobri que eu estava grávida de reitor. Então, eu fui para uma reunião com o Liz e no final eu disse, Liz, eu não vou querer mais a bolsa porque eu estou grávida, eu não sei se eu vou dar conta. Aquela insegurança. Era o que eu queria, estar na universidade, pesquisar. Era o que eu estava me engajando mesmo, era o que eu queria. Mas naquele momento eu me senti insegura. E aí Liz disse, não é assim. Nós podemos ver as possibilidades de você ficar, se com o tempo você não conseguir, a gente pede para encerrar por 3 meses, cancelar, e aí, mas continue, nada te impede de estar grávida, a CAPES não impede nada isso. E aí eu permaneci,
Heitor virou um pequeno cientista do observatório, porque quando Heitor nasceu, eu ia para as reuniões com Heitor, pequenininho, levava para as reuniões. E isso fez com que, junto com o grupo, estudando, conhecendo as regras, né, da universidade, descobrindo o que fazer, eu permaneci e tive a oportunidade de defender o meu TCC também sobre a permanência, mas em uma outra universidade, mas não deixa de discutir a permanência. E foi assim, o momento, estar no grupo de pesquisa e ter o contato com vocês, com a pesquisa, foi o que fez eu permanecer na universidade. E hoje eu continuo estudando esse tema de permanência, assistência estudantil na Unilab, nesse novo contexto de pandemia. Nós vamos mudar um pouquinho o método, mas vamos continuar com a pesquisa, vamos adaptar. E é muito importante estar nesse lugar, né, de pesquisa. Já depois a gente vai responder a pergunta de Liz, que eu vou abrir agora para a professora Georgina, se tem alguma perguntas para ela ou para a Liz, se alguém fez pergunta. Mas estar nesse lugar e permanecer na universidade, conhecer as regras que a avaliação faz, né? A pessoa conhecer, saber quando o Liz questiona o trancamento, que o aluno vai lá e tranca. Isso é conhecer a regra, porque ele trancando, ele tem possibilidade de depois voltar. Então, é bem interessante essa parte. E aí, depois a gente vai para a pergunta de Liz. Agora eu vou ver aqui se tem alguma pergunta Mas, direcionada. Tati, você precisava apresentar a sua pesquisa. Ah, minha pesquisa? É o que eu estou olhando no tempo. Sim. Então, a minha pesquisa é no mestrado agora. Eu vou começar pelo TCC de Serviço Social, porque é uma continuidade. No TCC, eu estudei a política de assistência estudantil para estudantes africanos na Unilab, que é uma universidade em contexto de interiorização e internacionalização. Para quem não conhece, que eu sei que tem gente que até da minha cidade, vendo a live hoje, essa universidade ela recebe estudantes estrangeiros. E esses estudantes de 5 países africanos de língua portuguesa, eles têm direito a acessar a política de assistência estudantil do PENAS, do Programa de Política de Assistência Estudantil, e a mesma política que tem na Unilab, que é o PAES, o Programa de Assistência ao Estudante. Então, esses alunos, quando eles vêm para o Brasil, eles ainda não têm um contexto, eles não sabem como é direito aqui na universidade, eles não sabem como funciona. Eles têm um contato com alguém que já está aqui na universidade, e aí eles ficam sabendo que tem esse processo seletivo e que tem esse auxílio. Então, eles aventuram e vêm mesmo para o Brasil. E quando chega aqui, que eles passam a conhecer as regras. A afiliação vai acontecer de fato aqui, né? E a nossa pesquisa, a gente tentou responder justamente isso, como a política de assistência estudantil contribui para a permanência desses alunos aqui no Brasil, na universidade. E, ao contrário de algumas das pesquisas da UFRB aí, né, Liz? Na nossa lá da Unilab, o dinheiro é o fator principal para esses alunos estar aqui, que lá não é nem bolsa, são auxílios. Na maioria das vezes, eles têm direito de auxílio alimentação e auxílio moradia, que somados chega a R$ 530. E aí, com esses R$ 530, esses alunos, eles usam para tudo. Então, eles alugam casa com muitas pessoas para morar, dividindo com muita gente, para que esse dinheiro permita. Lógico que a família ajuda, mas eles falam assim, que o dinheiro é essencial, até porque eles vêm do contexto que esses alunos, de 9 entrevistados que participaram do grupo focal, 6 eles já tinham vivência universitária, só que o ensino lá na África, como eles dizem, é pago, tem uma certa propina, tem taxa, e para uma família de baixa renda, isso compromete a renda da família. Então, quando eles ficam sabendo que no Brasil o ensino é gratuito e que eles ainda têm direito a uma bolsa de estudos, então esses meninos, eles passam no processo seletivo e vêm. Vem, como eles dizem assim, eles pensam que o Brasil é aquele Brasil lá do Rio de Janeiro, que eles só conhecem nas novelas. Então, quando eles chegam, que eles pesquisam a cidade que não tem aeroporto, já toma logo um susto. Como assim uma cidade no Brasil não tem aeroporto? Então, aqui, quando eles chegam, que eles começam a saber as regras do jogo, aí eles vão ter que ver. Aí tudo é na assistência, eles vão ter que saber como é para regularizar a documentação, eles vão ter que saber como faz para ter os auxílios, porque quando eles vêm, eles já não vêm com as bolsas, não. Normalmente, eles ficam uns 3 meses, a universidade paga alguma pousada, alguma coisa, e depois eles vão participar do processo seletivo para ter a bolsa.
Muitos alunos relatam até que passou fome, que só comia pão. É um contexto bem interessante e também assim da gente pensar a política mesmo de assistência estudantil e também da gente pensar que quando foi até uma proposta da gente quando terminou o TCC, mas depois eu acabei indo para outra da gente pensar coisa, alguma forma, algum modo de informar melhor nesses países como é, porque eles não sabem direito como funciona a Unilab. Eles têm poucas informações e eles vêm e é aqui que começa a regra do jogo mesmo, é bem isso. Não vou me estender muito, não sei se tem pergunta, Liz. Tu olhou aí se tem alguma pergunta, que a professora Georgina tem que voltar para responder a pergunta de Liz. Aí eu vou chamar a professora Georgina de novo e a gente vai pensando para questionar essa pergunta instigante aí da professora Liz. É sempre assim. Só um minutinho, Liz, daqui a pouco tu volta de novo. Ok. Tá vendo? Eu tenho que cancelar aqui. Eu chamei a professora Liz, Georgina não veio. Só um minutinho, gente. Eu cancelei aqui, chamei a professora Gina para responder a pergunta de Liz. Só um minutinho. Que a live com duas pessoas é assim mesmo. Professora Gina? Não foi não, vai bem aqui. Estou aguardando a professora Gina, gente, para ela responder essa pergunta instigante aí que Liz nos fez, né? E professora Gina, estou tendo um probleminha aqui no conectar. Então, enquanto a professora Gina não entra, Liz quis perguntar como seria a relação de afiliação com a pesquisa, né? E a permanência na construção das políticas públicas. No meu entender, assim, ainda é uma afiliação, como o Liz mesmo trouxe na discussão, ainda é uma discussão muito nova, né, para algumas pessoas na universidade. E mais o importante, eu acho que no momento que a gente está pensando em políticas públicas de assistência estudantil, embora estamos vivendo um contexto muito assim complicado em relação a essas políticas, mas eu acredito que realmente a gente está pensando e pesquisando, né? Só vai haver mudanças a partir das nossas pesquisas. Então, por isso que é importante sempre a gente estar pesquisando esses temas, trazendo a nossa reflexão, mostrando a importância dessas políticas para a permanência dos estudantes, porque muitos estudantes só permanecem mesmo a partir dessas políticas, a partir da bolsa, dos auxílios. Como eu estudo a permanência para estudantes internacionais, é nesse sentido mesmo. Eles vêm, porque aqui no Brasil o ensino é público, nós ainda estamos tendo um ensino público, é um ensino de qualidade, então eles vêm por essa oportunidade, né, de cursar o ensino público e ainda ter a possibilidade de receber um auxílio, uma bolsa que vai auxiliar. Então, acredito que o caminho é continuarmos enquanto estudantes, enquanto pesquisadores, na nossa universidade, na nossa comunidade, defendendo essas políticas, porque elas são importantes, elas não vieram do nada, são políticas que vieram da luta coletiva e elas têm que permanecer, porque a universidade é nossa e nós vamos ter que permanecer nesse espaço. Esse espaço é nosso e nós vamos lutar por ele. Eu, inclusive, eu posso dizer assim, eu não sou nenhuma privilegiada, eu sou filha de trabalhador rural e hoje eu tenho orgulho de dizer que eu cursei eu sou formada em pedagogia também, eu tive essa oportunidade de fazer 2 cursos em universidade pública. Então,
continuarmos mesmo. Então, tenta chamar a Liz um pouco. A gente não está conseguindo conectar a professora Georgina. Nós vamos tentar chamar a Liz para ela ver se tem alguma pergunta. Estamos tendo um probleminha para conectar com a professora Georgina. E aí eu vou ver se Liz entra para falar um pouco, se alguém tem alguma pergunta para Liz. A Georgina tem que sair, entrar de novo. E aí a gente pensar nessas possibilidades. Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, não estamos conseguindo conectar nem a professora Liz, nem a professora Gina de novo. Eu estou tentando e não está indo. Pede a professora para entrar aí. Não foi, né? Não consegui conectar com nenhuma das professoras, gente. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Vai nessa carinha aí, Lavínia. Nessa carinha a professora pode estar pedindo para entrar. Aqui. Aqui, Lavínia. Adiciona aí, Lavínia. Estamos aguardando a professora Liz, porque a professora Gina, dei um tempinho aqui. Tivemos um pequeno problema, mas a gente voltou. Não sei se contemplou aí o que eu respondi, Liz. Tentei segurar aqui, que a professora Gina não está conseguindo entrar. Mas é isso. Tati, talvez se ela entrar, se ela pedir para entrar, você, como eu solicitei, e quando você manda para mim, eu não consigo entrar. Foi eu que te solicitei. Aí, Gina, veja se você consegue, você solicitando, para ver se você ela tá. Na carinha, né? Na carinha, sei. Eu vou ver aqui se ela volta lá de novo. De toda forma, deixa eu te responder uma coisa que eu vi aqui. Como é que a senhora vê a permanência do estudante pós-pandemia? Eu sou uma pessoa que não consegue ler direito todas as perguntas, pessoal. Então, mas eu consegui ver esta pergunta. Se tiver outras perguntas, eu preciso mandar de novo. De toda forma, assim, uma das grandes preocupações que a gente está tendo hoje é com a evasão durante a pandemia, porque o distanciamento do estudante, de uma forma geral, da universidade, é muito grande. E o estudante da UFRB, em particular, é um estudante que não necessariamente é do recôncavo, né? O CAL, o curso de gestão, a maior parte dos seus estudantes está aqui no próprio recôncavo. Então, esse estudante é próximo. Mas um curso como o curso de cinema, por exemplo, que tem muita gente de fora, esse aluno ele acaba saindo do aluguel, ele acaba perdendo os laços aqui, e para voltar é um recomeço, que é mais difícil. Então, por exemplo, a gente tem tido encontros com os meninos de gestão, e o pessoal que é de fora já começou a fechar aluguel, a voltar para suas cidades de origem. A universidade ela vai ter que fazer um esforço em termos de política universitária mesmo, em termos de política institucional, para reaproximar esses alunos. Não vai ser uma coisa natural esse retorno. A gente precisa pensar nessas, tanto no aluno, principalmente no ingressante, porque esse menino ele nem tinha chegado ainda. Nós tínhamos somente 2 semanas de aula quando a pandemia, quando a gente suspendeu o calendário. O calendário foi isso ainda. Os alunos sequer o que Coulon chama de a fase de aprendizagem, esses alunos sequer tiveram a fase de aprendizagem. Quanto mais eles estavam em plena fase de estranhamento quando foi suspenso. Então, esses alunos não têm nenhum pertencimento. Eles ainda não se transformaram em universitários. A universidade precisa de verdade pensar, não só nesse semestre emergencial, experimental que está sendo pensado agora, mas uma vez voltada à pós-normalidade, né, a gente vai precisar pensar em formas de trazer esse aluno de volta para a universidade.
Não será um processo natural. Não é assim, opa, terminou a pandemia, vamos voltar. Não vai ser assim. Vai ser um processo real, concreto, de esforço, de retorno. Não é uma coisa simples. E não é só para o aluno, não. É para o professor também. E para o técnico. A gente vai ter que reaprender essa relação universitária. Porque a pesquisa e a extensão, elas não pararam. Mas um aluno, principalmente o ingressante, ele ainda não está na pesquisa, ele ainda não está na extensão. E uma live não sustenta uma relação professor-aluno, por exemplo, como a gente está tendo aqui agora. Muita gente que está aqui na tela, subindo a tela, eu reconheço essas pessoas. Mas a gente não sabe quem são os calouros. Tem um monte de egresso aqui que a gente está vendo. Eu estou, oh meu Deus, olha quanta gente legal que está aqui. Mas os calouros, a gente não sabe nem os nomes desses calouros. Então, é preciso que essa relação se estabeleça. A universidade e o calouro não são seres abstratos. A gente são pessoas que têm relações. A gente vai precisar construir isso e isso será feito com esforço. Não vai ser um negócio natural. Então, Tati, você tenta te chamar. Vou chamar a professora Georgina Isso, aqui novamente para ela Tá responder bom. a tua questão. Pronto, acho que agora a gente vai conseguir falar com a professora Georgina para responder essa pergunta instigadora aí que Liz fez, né, professora? Ela gosta. Ela disse que ia fazer isso. Eu tenho uma impressão, Liz sabe a resposta, ela faz mesmo a pergunta, eu acho que para incitar o debate, isso é bom. Eu acho que a primeira questão é que há um aspecto positivo que pesquisadores desse tema estejam na gestão. Entretanto, é preciso que a gente entenda que o processo de afiliação, a discussão do processo de afiliação, ele é resultado, evidentemente, de uma instituição mais acolhedora, uma instituição que construa dispositivos de afiliação, biblioteca é dispositivo de afiliação, currículo é dispositivo de afiliação, aprimoramento das políticas afirmativas, das políticas de permanência, são dispositivos de afiliação. A Grace lembrou muito bem quando ela fala de marcadores de afiliação, isso tem a ver com os estudos dela, das experiências em pesquisa, você falou disso, das experiências em pesquisa, da participação de grupos em pesquisa. É preciso que a gente entenda que esses estudos, e mesmo em TCC, que são estudos iniciais, muito ainda de principiantes, afinal de contas, né? É o primeiro momento de contato com pesquisa efetiva, construção de pesquisa, mesmo esses trabalhos apontam para soluções. A questão é como você faz isso. A primeira disposição que a gente precisa entender é que a filiação não se faz por decreto. Mesmo eu, vice-reitora, ou Luiz Paulo, chefe de gabinete, ou mesmo o atual reitor, professor Fábio, que é um homem ligado, implicado com o processo da educação, não se faz apenas com um decreto ou com uma resolução. É preciso que nós construamos no cotidiano, na ação cotidiana de fazer com o estudante esse processo. Portanto, é preciso que a afiliação seja compreendida para além das fronteiras do que seja o meu tema de pesquisa, a permanência seja compreendido para além do tema do que seja o tema de pesquisa. Ontem nós fazíamos uma live sobre racismo, ações afirmativas, política de assuntos estudantis, precisa ser compreendida como política transversal na universidade. E isso não é decreto. Isso tem a ver com compromisso de pesquisadores, com compromissos da comunidade universitária. E aí, sobretudo, dos profissionais que ali estão, muito mais do que os estudantes, mas dos profissionais, colegas professores, colegas técnicos, de transformar essa instituição, de construir um processo instituinte, de fazer com que essa seja uma instituição
que busque a afiliação como ação contínua dela, como ação ordinária dela. Então, Liz te afiliou quando disse: você grávida pode entrar no projeto CNPq. E você se afiliou indo todos os dias, ou indo uma vez, 2 vezes por semana, discutir aqueles temas. Larissa está nessa live, Grace está na live, Michele está na live. Todos, eu estou falando de colegas suas que nós conhecemos, que a partir da relação com o saber, de transformada a relação de qualidade, de aproximação com a instituição, se afiliou e, portanto, teve sucesso. Eu queria fazer uma menção... Só um minutinho. Nós estamos aproximando para os 10 últimos minutos da live e eu já peço que a senhora já faça as considerações também, que eu chamo o Liz. Viu? Certo, Pro. Larice, se você me perguntar, depois estou pedindo a discussão sobre CIMA, é uma discussão importante, eu acho que interessa você como pesquisadora. Acho que tem uma discussão, e aí, Larice, é importante, uma discussão importante a fazer em relação à afiliação e permanência. Larice sabe muito sobre isso, que é a relação sobre justiça cognitiva. É preciso entender que o estudante vem com um saber, vem com um conhecimento, e a instituição universitária precisa fazê-los encontrar. Eu queria mandar um abraço a Rosana Erig, que é uma importante pesquisadora das ações afirmativas, que passou aqui pela live, professora da UFRJ. Acho que é importante saber que elas estão aqui. Queria agradecer ao colegiado. Essa ação certamente não é uma ação... Eu acabei não vendo a questão de Liz. A live não é função em si da universidade, mas esse debate... O debate precisa ir para além da live de 1 hora. O debate precisa atravessar nossos currículos, atravessar nossas reuniões de departamento. Queria agradecer a Liz, queria agradecer a Albani, Gracinha, nossa coordenadora, que está segurando a onda desse projeto. Queria agradecer às outras professoras que estão aqui presentes, a você, Tati, que tão brilhantemente conduziu, e dizer que nós estamos à disposição, nossas pesquisas, o nosso fazer cotidiano, o nosso compromisso cotidiano com a universidade tem a ver, passa pela discussão de vida universitária, passa pela discussão de justiça cognitiva, passa pela discussão de permanência e ações afirmativas, mas também pela discussão de afiliação. Muito obrigada. Aí a gente se fala depois. Tchau. Certo, então eu vou chamar a professora Liz para fazer as considerações finais, que nós estamos aproximando dos minutos finais. E aí eu também faço, e já aproveitando para agradecer mesmo a professora Albani pelo convite. É muito bom estar nesse lugar, né? É um lugar, eu vim dessa universidade, uma universidade tão nova, eu vim morar aqui para estudar o curso de serviço social e me encontrei, né? Me afiliei com essas professoras maravilhosas que me acolheram, e estou começando começando a pensar e até dar continuidade à pesquisa, né? Quem sabe futuramente dar continuidade, porque é um tema que eu me apaixonei. Então, eu comecei numa pesquisa PIBIC, estudando assistência estudantil, permanência, fomos amadurecendo essa pesquisa e já estou no mestrado também aprofundando a pesquisa. Então, eu vou chamar a professora Liz para ela poder fazer as considerações finais para a gente encerrar. E foi muito bom, né? Estar trazendo essa discussão de afiliação e permanência, renovando os tempos de pesquisa. Pronto, Liz. Temos os 5 minutinhos. Eu só quero encerrar. Na verdade, é muito bom toda vez que a gente está junto, Georgina e eu, porque eu sempre aprendo, né? E é muito legal provocá-la, porque eu já sei como é que ela vai responder.
E nem tudo nessa vida significa uma política pública instituída. Muitas das coisas que a gente faz e que a gente resolve, quando eu falo a gente, eu estou falando do corpo docente da universidade, muitas das coisas elas não dependem da reitoria, elas não dependem da gestão em si, elas dependem de nós, dos professores. Elas dependem muitas vezes, os processos de afiliação dos alunos dependem muitas vezes da forma com que nós nos comportamos em sala de aula, da forma com que nós olhamos esses alunos que estão chegando, da forma com que nós acolhemos, por exemplo, uma aluna com um bebê na sala, ou que a gente acolhe uma aluna recém-parida no grupo de pesquisa. Então, Heitor, que é o menino de Tati, foi meu IC mais jovem. E a gente hoje, no grupo de pesquisa, tem um IC de 7 anos que frequenta. E assina a lista e ficou muito feliz no dia que aprendeu a escrever e podia assinar a lista como os outros. Isso não é fácil para todo o grupo. É claro que se estivesse num laboratório ele não poderia participar. É claro que dependendo da discussão ele não pode participar. Tem vários é claros nessa história, mas também é claro que, a depender da discussão, ele pode estar lá desenhando enquanto a gente está discutindo outra coisa. Depende muito do olhar de cada um para esse aluno que está na universidade, depende muito do olhar de cada um para como é que eu enxergo o saber que essa pessoa trouxe e como é que eu respeito essa diversidade na universidade. Como é que eu respeito o quilombola, como é que eu respeito o indígena, como é que eu respeito cada indivíduo, porque cada indivíduo lida com uma forma diferente. Liz, levei muito tempo para aprender. Georgina me ensinou muito. E eu aproveito essa live para dizer obrigado. Obrigada, Gina. Não só pela base teórica, mas principalmente por esse dia a dia. Eu fiz a provocação exatamente para levantar essa bola. Nem tudo passa pela definição de política pública. Um TCC é um início, mas olha a riqueza de produções que a gente teve, iniciais, e foram iniciais, mas olha a quantidade de mestres que a gente já tem por aí. Então, quero agradecer você, Tati, por essa condução, desejar muito sucesso nessa caminhada, a todos que estão assistindo e que eu não consigo nem direitinho ler todo mundo que está aqui, para o Bani, por esse tem muita gente, professora Albani, professora Eleni, Silvia, eu vi muita gente também, porque eu estou aqui olhando o cronômetro também, que a Albani me pegou no pé com esse horário, então eu estou prestando atenção, e aí, mas Liz, eu que agradeço, assim, para mim é muito bom estar com vocês, foi um aprendizado, um amadurecimento imenso, como eu já mesmo falo no Orgpop. O Orgpop praticamente fez minhas pré-bancas de TCC e as meninas Slane e Val e botava... Era pior, eu acho que pior do que os avaliadores, né? Se fossem os professores lá, doutores, as minhas se posicionavam mesmo e dava dicas e foi fazendo com que eu melhorasse. Hoje agradeço o Orgpop pelo esse crescimento, amadurecimento. Deve ter alguém aí que eu também estava prestando aqui, não estava vendo muito, mas é só agradecimento mesmo. E estamos aí, né, para continuar pesquisando. A gente não vai parar por torcer do Orgpop, ele veio para ficar. E só tenho a agradecer às professoras que me acolheram e ao UFRB, né, que me acolheu. Quem não sabe, eu sou mineira, vim para cá para estudar serviço social, já tem 7 anos que estou aqui, já tenho família e é para ficar. Então, é só agradecer as pessoas que participaram da live, lembrar que na próxima quarta teve um pessoal que perguntou aí, na próxima quarta tem mais, porque esse projeto cada quarta-feira traz temas novos, a gente não sabe ainda quem vai ser os debatedores, mas vai ter novas lives. E na próxima, amanhã, quem gostar do tema de serviço social e querer continuar, tem o canal do Poster, que é o programa de mestrado que eu faço parte, vai estar discutindo um tema muito bom. Minha colega Marta vai estar fazendo a mediação e é só seguir lá o canal e aproveitar, né, esse momento que a gente está para continuar aprendendo. Nós estamos inovando. Tchau. Eu vou encerrar aqui que eu vou ter que gravar. Então, foi um prazer. Boa noite, gente.